Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria, irmãos, estarmos aqui. É sempre bom ter amigos como o pastor Evandro. Ele sempre nos coloca para cima, né? Faz a gente acreditar no nosso chamado, faz a gente acreditar no nosso potencial. Quando você fizer amizade, façam amigos como o pastor Evandro, que é uma pessoa sempre muito generosa, uma pessoa sempre muito respeitosa, um carinho que Deus colocou em nossas vidas, em nossos corações, que só o céu explica, não é verdade? Irmãos, prometo não enfadar os irmãos, serei breve, até porque depois de algumas saudações que foram dadas aqui, de exímios pregadores, homens de Deus, né, como o nosso pastor, trouxe uma saudação maravilhosa, Pastor Bruno é aquele característico pregador, que você ouve ele uma madrugada inteira sem se cansar, é verdade? Ele começa devagarzinho, essa voz mansa, essa voz tranquila. Quando ele pegou o microfone, eu falei assim: Jesus, aí tem um merengue muito forte, porque ele começa manso, ele vai esticando e Deus vai dando o mistério para ele. É um homem de uma qualidade verbal muito grande, um homem de uma qualidade espiritual inconteste, não é verdade? Ao nosso diácono também, com a sua saudação, pastor Evandro, dispensa comentários, né? É o anjo dessa igreja, o homem que Deus escolheu para liderar esse povo, é o Moisés dessa casa, não é verdade? Escute-me bem, falando de Moisés, foi dito aqui que Moisés foi à frente até chegar perto do mar, só que adiante dele ia a coluna, a nuvem e o anjo. Mas quando chega o mar, a coluna vai para trás, a nuvem se retira e o anjo também se retira e vai lá para trás. Existem circunstâncias que ele só vai preparar o caminho, o restante é contigo. Existirão momentos na minha e na tua vida em que você vai até se sentir sozinho. Moisés ficou tão perdido, o texto não é esse. Você vai abrir a Bíblia em João, capítulo de número 2, Evangelho de João, capítulo de número 2, as bodas de Caná da Galileia. Mas eu preciso falar disso. Eu já estou todo arrepiado. Existirão momentos que tu vai se sentir sozinho, tu vai ficar tão desnorteado que tu vai esquecer a ferramenta que Deus te deu. Existe momento que o pregador está passando, irmãos, que a mensagem foge da sua mente, ele esquece a ferramenta que Deus deu para ele. Existem situações que Deus coloca a vida de um pastor, que às vezes ele está dentro de um gabinete, dentro de uma situação tão tenebrosa, em que ele olha para dentro de si mesmo e diz: Senhor, o que é que eu vou falar? Porque diante de uma mente convicta, de um coração endurecido, tu pode dizer a palavra que tu quiser, que o coração não abre, a mente não destrava. Só tem uma forma de abrir um coração endurecido: marretando ele, porque a palavra do Senhor diz que ele é o martelo que esmiuça a penha. Pastor, eu estou passando pelo vale, o Senhor está me batendo. É melhor eu bater em você para o teu crescimento do que eu te alisar para a tua derrota. É melhor chamar a tua atenção para a tua evolução do que eu passar a mão na tua cabeça para a tua queda. Louvado seja o nome do Senhor. Escute-me bem, haverão momentos que tu vai esquecer a ferramenta que Deus te deu. O texto diz assim: e ao terceiro dia, vou liberar vocês para vocês sentarem. Pregador, irmãos,
pastor e pregador pegou o microfone, o negócio fica meio esquisito. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Onde que foi? E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Pode tomar o teu assento. Queridos, eu amo esse texto. Eu amo a palavra do mestre. Só que esse texto, ele tem uma peculiaridade. Todo mundo acha que o pregador que ministra nesse texto é só para falar que é o primeiro milagre que Jesus ministrou. Não. Esse não é o primeiro milagre que Jesus ministra. Ele é a primeira porta que Jesus abre de dimensões celestiais. Até antes disso, Jesus era apenas o filho de Maria. Ele ainda não tinha completado o seu 30º ano, porque o judeu assim, completou 30 anos e está emancipado da casa. Ele precisa tocar a sua vida, ele precisa tocar a sua família, ele precisa se virar, ele precisa ter responsabilidade. Por isso que o texto inicia dizendo que havia uma boda, Maria estava convidada e também foram convidados Jesus e seus discípulos. Percebe que o convite vem separado? Quando você faz uma festa na sua casa e você quer convidar alguém que tem uma família grande, você não manda um convite para cada um. Você coloca pastor Evandro e família. Você coloca irmã Judite e família. Quando o convite vai para Maria, Jesus já não é mais da família dela. Quando o convite chega para Jesus, os discípulos se tornaram sua família. Existem pessoas que para ter laço familiar precisa ter laço sanguíneo. Existem amigos, diz a Bíblia, que é mais chegados que irmão. A Bíblia me apresenta uma amizade de Davi e Jonatas, uma amizade tão forte, tão intensa, que Jonatas estava disposto a entregar os planos de seu próprio pai para livrar a vida do amigo. A minha pergunta para você nessa noite é: o que é que você tem feito em favor da vida do seu amigo? Porque nos dias em que vivemos, os amigos, quando você conversa com ele no particular, afastado do outro amigo, já não são mais aqueles amigos que se dedicam ao outro. Você vê um amigo falando mal do outro, um amigo querendo ver a derrota do outro, porque acha que a posição que aquele amigo alcançou, se ele não estiver mais lá, ele pode ocupar aquele espaço. A mesma coisa foi a indignação dos irmãos de José. O problema deles não era José, era a posição que José estava ocupando. Porque segundo a lei judaica, o primogênito receberia a primogenitura. A primogenitura nada mais era do que representatividade de 70% de toda a herdade que o pai tinha. Um único filho ficava com 70% da herança. E os outros 30% dividia pela quantidade que tivesse. Quem é que não queria substituir o pai?
Quem é que não queria, quando o pai tivesse de idade, ou quando o pai tivesse morto, tivesse o anel de identificação da fazenda, e quando outros fazendeiros viessem negociar, ele se colocava à frente, ou ele se colocasse à frente e representar a sua casa. Escute-me bem, é isso aí que você ainda não entendeu, ou alguns ainda não entenderam. O que Deus te deu de autoridade é para você representar a tua casa, seja diante dos homens ou diante dos seres espirituais. Se for para os seres espirituais, a tua vida tem que ser no joelho, a tua vida tem que ser na oração, a tua vida tem que ser na dedicação, porque quando o diabo se apresentar na tua porta, você vai representar a tua casa e dizer: aqui tem identidade, aqui tem quem representa, aqui tem alguém que representa o céu. Quando alguém chegar na tua casa e fizer pouco caso dos teus, você tem a autoridade de dizer: aqui não, porque eu represento esta casa. Pastor Evandro, sabe por que ainda tem cadeira vazia? Porque tem pessoas que estão aqui dentro, mas não estão representando esse ministério. Tem pessoas que vêm cultuar, tem carteira de membro, mas não representam. Se tu está louvando mais do que ele quer te tirar de evidência para poder pegar o microfone no teu lugar. Só que escute-me bem, a unção que Deus derramou sobre a tua vida, ela pode se manifestar hoje, como pode se manifestar daqui a 20 dias, ou daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, mas aquilo que Ele colocou sobre a tua vida irá se manifestar no tempo certo. A glória que Ele tem para derramar sobre a tua vida, ninguém vai tirar da tua direção, ninguém vai tirar de você, se você se mantiver na posição. José tinha tudo para desistir, José tinha tudo para parar, pastor Bruno. Na primeira afronta ele poderia ter desistido, tirado aquela túnica e devolvido. Sabe por quê? Porque até então José não incomodava. Quer ver você incomodar? É você falar assim: ó, estou me preparando, estou fazendo curso de inglês, estou fazendo curso de espanhol, estou fazendo curso disso, estou fazendo curso daquilo, porque Deus vai me levar para a Europa e eu vou falar do nome dele lá. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer assim: ganhando um salário mínimo, tu acha que vai conseguir fazer isso? Ganhando R$600 de Bolsa Família, tu acha que vai acontecer isso? Escute-me bem, deixa eu contar um negócio para você. Alguém aqui deve conhecer a cantora Elaine Martins. Eu não sou muito fã dela não, irmãos, porque algumas atitudes que ela tomou, até mesmo no estacionamento que eu tenho, me deixou um pouco chateado com ela, mas superficialmente nada que amargurasse meu coração, porque a fama às vezes sobe a cabeça da pessoa, mas eu peço a Deus, e eu tenho certeza que hoje ela é uma mulher bem diferente do que essa que tinha se apresentado anos atrás. Essa mulher tinha um propósito de ir para os Estados Unidos, só que ela não fez curso, ela não tinha faculdade, ela não tinha curso nenhum, e o Senhor falou que levaria ela para lá. Falou assim: Senhor, o Senhor me falou que vai me levar para lá, mas eu não tenho preparação nenhuma. E o Senhor levou ela mesmo sem preparo. Chegando lá, ela falou assim: Senhor, se é o Senhor que me trouxe para cá, me derrama sobre a minha vida um dom de sabedoria, para que eu possa entender o que está acontecendo por aqui. No estalar de dedo do céu, ela começou a conversar com os americanos. Ela entendia o que eles estavam falando e eles entendiam o que ela estava falando. Quando ela se deu conta, ela estava falando na mesma língua, e essa língua desceu fresca do céu. O Senhor ainda é aquele Deus que revela. Ele dá dom sem você fazer curso. Muitas das vezes Ele te traz em situações e te coloca em circunstâncias para exaltar o nome dEle sobre a tua vida. Escute-me bem, imagina você pela madrugada, o teu espírito sai do corpo, você consegue ver o seu corpo e pensa: morri. Aí o espírito te acalma dizendo: não, sou eu que estou te transportando, fica tranquilo.
Só que você pensa o seguinte: se o Espírito veio me buscar para uma experiência, vai ser uma experiência maravilhosa. Só que agora o Espírito te coloca no meio de um vale, e esse vale está cheio de ossos. Os ossos não estão secos, não estão mais ou menos secos. A Bíblia diz que os ossos estão sequíssimos. E a Bíblia diz que o Espírito fez Ezequiel andar em redor do vale. Quem está lá no meio nem sempre vai ter a visão que o Senhor precisa. Existem momentos que é necessário se destacar um pouquinho. Não se destacar para ser melhor do que ninguém, é se afastar para enxergar o negócio na visão externa, para você entender que mesmo que você esteja no meio, que você faça parte, o negócio não é do jeito que você quer, o negócio não é do jeito que você acha que tem que ser. O céu precisa te afastar um pouquinho. Eu não estou entendendo, o pastor Evandro está frio comigo, ele está meio diferente comigo. Escute-me bem, quando o pastor começa a se afastar um pouco da ovelha, nem sempre ele está te rejeitando, ele está dizendo assim: vamos ver até onde ela vai, vamos ver até onde ele vai, vamos ver o que ele é capaz de fazer, vamos ver o nível de dependência, vamos ver o nível de respeitabilidade, vamos ver o nível de honra e de obediência em que ele ou ela tem, para ver a aprovação do céu sobre a vida dele. Daqui a pouco Ezequiel está lá em redor do vale. Aí o Espírito olha para Ezequiel e pergunta: poderão viver esses ossos, filho do homem? Eu vou trazer uma realidade mais próxima para você. O Senhor pega você, te transporta em espírito. Existe um processo dentro de um cemitério chamado exumação, que é quando bate os 3 anos, às vezes 3 anos e meio, tem que esvaziar o caixão, pegar aqueles ossos. Se a família não for lá buscar para poder cremar e botar numa caixinha, aqueles ossos são lançados em uma espécie de vale. Os ossos são entulhados naquele lugar, e aí o anjo do Senhor te pega, te leva no cemitério e faz você andar em roda daqueles ossos e pergunta para você: filho do homem, poderão viver esses ossos? Se de repente tivesse um parente teu no meio, tu diria: pode ser que aconteça. Gostaria que acontecesse. Poderia acontecer. Só que a expressão sequíssimos é porque haviam mais de 100 anos que aqueles ossos estavam ali, quase se esfarelando. E ele responde: Senhor, na minha mão que o Senhor joga sem pepino? Eu não sei. Eu não sei se poderão reviver esses ossos, mas tu sabe. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque existem situações em que você está passando, em que você quer resolver do teu jeito, você quer resolver da tua forma, você quer falar ou você quer profetizar do teu jeito, você quer profetizar da tua forma. Escute-me bem, é tempo de você entender que a tua capacidade ela é limitada, e se você não conseguiu até agora, deixa na mão dele. Muitas das vezes Deus está resolvendo, tu quer ir lá pegar o negócio com a tua mão e quer interferir no agir de Deus. Escute-me bem, existem momentos que Deus quebra o vaso para ensinar quem está ali para aprender com o olheiro. Jeremias desce a casa do olheiro e o vaso se quebra na mão do olheiro. Existem necessidades do vaso se quebrar muitas das vezes, para que o olheiro volte a amassar. E o Senhor está mandando dizer para algumas pessoas aqui: para de pedir misericórdia. Para
de pedir misericórdia. É ele que está amassando o vaso, mas ele vai modelar e vai fazer outro vaso. Fica tranquilo, porque a obra ainda não acabou, o projeto não terminou, o sonho ainda não acabou. Escute-me bem, quando José estava deitado na sua cama e ele sonha, ele chega de manhã inocente na mesa do café e diz: ei, sonhei um sonho. Sonho é igual muro alto. Todo mundo quer saber o que tem do outro lado. Tu passa numa casa, o muro é alto, pensa assim: o que é que tem para esse muro ser tão alto? Aí tu ainda faz um pré-julgamento. Só pode estar com medo de alguma coisa, um muro nessa altura. É melhor construir um muro alto para tu preservar a tua privacidade e identidade com Deus, do que deixar o muro alto e Satanás pular e tomar posse da tua residência. Que necessidade? Ah lá, ainda tem cerca elétrica, ainda tem aquele negócio que corta. Deve estar com medo de alguma coisa, porque a Bíblia diz que se Deus não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Não sei para que isso. Você já olhou a tua casa? Você já olhou para dentro de você? Se na vida do teu irmão tem um muro, uma fortaleza, ele está protegido, e você que está com o muro baixo, toma conta da tua vida, toma conta da tua casa. Para de ficar olhando a vida do outro. Enquanto os irmãos de José estavam maquinando mal contra ele, José estava maquinando perdão para eles. Escute-me bem, fazer o bem ou o mal é questão de escolha. Você decide a direção que você quer ir. Se você quiser emprestar teu coração para o diabo, tu vai fazer maldade e perversidade. Mas se tu quiser ser uma ferramenta e um instrumento de Deus, deixa ele te movimentar, deixa ele trabalhar na tua vida, deixa ele conduzir a tua casa e a tua história. Poucos entendem quando Jeremias diz: ainda sou uma criança. Todo mundo acha que é somente pela idade de Jeremias. Jeremias estava dando a resposta mais inteligente do que a gente imaginava. Sabe por quê? Porque naquela época haviam as escolas de profeta, e Jeremias sabia que tinha um tempo de formação. E quando o Senhor fala para ele fazer, ele diz assim: Senhor, eu ainda sou uma criança, eu ainda não estou na idade de formação profética, eu ainda sou moço, eu posso entrar na escola, mas para eu profetizar é só daqui a um tempo. Eu preciso me capacitar, eu preciso me fortalecer, eu preciso aprender, eu preciso sentar e ouvir para poder fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Aí onde o céu intervém, diz assim: Jeremias, isso aí é ordem natural das circunstâncias humanas. Isso é quando o homem quer seguir o caminho natural. Mas homens como você, que eu escolhi desde o ventre da tua mãe, antes que eu te formasse eu já tinha te escolhido, antes que tu saísse do ventre eu já te santifiquei, e as nações eu já te dei por profeta. Então não diga que eu sou uma criança, porque onde eu te mandar você vai, o que eu mandar você dizer você vai falar. Sabe por quê? Porque a história de Jeremias, segundo a nossa pregadora Vitória, com ela que eu aprendi essa senha, ela disse a seguinte questão numa oportunidade lá em São João de Meriti. Ela falou o seguinte: a vida e a história de Jeremias já estava pronta, ele só precisava viver e desfrutar dela. O Senhor deixou o panorama da história de Jeremias dizendo: desde o ventre eu te escolhi, te santifiquei, a nação te dei por profeta, onde eu te mandar você vai, o que eu mandar você fazer você vai. Ele não tinha escolha, ele só precisava viver aquilo que Deus tinha para ele. Existem pessoas aqui que quer ficar questionando Deus o tempo todo, quer ficar falando para o Senhor: Senhor, mas eu não gosto desse chamado, eu prefiro o outro. Mas escute-me bem, o escolhido não se escolhe, o chamado não se chama. Aquele que te chamou é maior do que você, aquele que sonhou o teu sonho é melhor do que você, ele sonha mais alto que os teus sonhos. Escute-me bem, se ele falou
é ré. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque existem pessoas aqui nessa noite que pedem oportunidade a Deus. Deus fala assim, ó, tu vai ter oportunidade, mas eu quero que tu cante o hino tal. Aí chega aqui, muda. Se Deus falou canta o hino da Cassiane, canta o hino da Cassiane. É só uma conjectura, fica tranquilo. Quer ver uma coisa que vai chocar essa região e esse ministério? Esse impacto. Eu estava ali sentado, o Senhor falou comigo, pastor. Eu sentado ali, o Senhor falou comigo, eu vou impactar essa região. Eu vou fazer algo diferente na vida de uma criança. Por nome Milena. Que olhando as circunstâncias dela hoje, você se compadece. Mas o que Deus tem preparado é um projeto maior do que o de José. Muitos ouvirão, as redes sociais noticiarão. Escute o que eu estou te falando no dia de hoje, dia 1º de novembro de 2024. Marca a data de hoje. E brevemente vocês verão a jovem Milena como uma grande pregadora da palavra, como alguém que vai levar o evangelho de uma forma triunfal, de uma forma serena, de uma forma sublime, de uma forma pura, de uma forma extasiante, que vidas e mais vidas se renderão aos pés do Senhor. Escute-me bem, nem Pedro pregou uma mensagem que ela vai pregar. Quando Pedro pegou do jeito dele, ganhou 3.000 almas. Na simplicidade dela vai ser 5, 6, 7, 10 mil. Vai pregar em congresso, vai sair por aí falando do amor de Cristo, e quando olharem para ela, vai dizer assim: Deus muda realidade, Deus transforma situações, Deus ainda faz milagre. Era só José ter tirado aquela túnica missionária. Era só José ter tirado aquela túnica e acabava tudo. O texto, e quem estuda teologia sabe que as fragmentações textuais, aquilo que foi achado, pastor Bruno, dá algumas distorções em algum momento que a gente só vai compreender pelo Espírito. Nem tudo que a gente vai compreender na Bíblia vai ser no aspecto literal. A maior parte das Escrituras, ela só se completa no sobrenatural. Essa túnica que está dita aqui, que ela foi feita para José, na verdade, ela é feita para Abraão. Quando Abraão pede para ser destituído da sua família, já estou encerrando, pastor. Quando ele pede para ser destituído da sua casa, se eu fosse contar essa parte da história de quando Terá sai para poder fazer o negócio das imagens, das esculturas, a gente ia gastar um pouquinho mais de tempo, e não vou mais tomar muito tempo dos irmãos, eu já vou encerrar a mensagem. Mas eu já falo, quando Terá volta da viagem de negócio, ele chega para Abraão, ele conversa com Abraão, eles têm uma discussão por causa das imagens e a escultura. Agora Abraão está disperso no canto, porque ele perguntou para o pai dele: por que você serve um Deus que tem olho, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem mão, mas não apalpa? Eu não quero mais viver debaixo dessa idolatria. A fazenda era muito grande, a possessão de Terá era muito grande. Abraão agora ele está perdido no meio da fazenda, porque ele não quer se aproximar mais da família. Até que ele ouve uma voz dizendo: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. E ele perguntou: para onde eu vou, Senhor? Para uma terra que eu ainda vou te mostrar.
Sabe por que algumas coisas não aconteceram na tua vida? Porque você quer saber onde você vai, você quer saber o que Deus tem, você quer saber o que Deus quer, você quer ouvir Deus falar, tudo que você quer ouvir, tintim por tintim. Você não tem paciência de esperar o tempo de Deus, você não sabe assim, Deus falou contigo, vai, e você só tem que pegar, se levantar e ir. Aí tem gente que bota a mão na cintura, olha para o céu, eu vou para onde? Deus falou, vai. Se Ele falou, vai, vai. Abraão sai errante no caminho, mas antes disso ele tinha que pedir para ser destituído. E como regra judaica, o filho que pedisse para ser destituído da casa, ele tinha que receber um sinal de vergonha e perder o seu selo de identidade daquela casa. E como um sinal de vergonha, Terá faz uma túnica de várias cores para Abraão. Naquela época, andar com roupa colorida era inadmissível. Então Terá manda um alfaiate tecer uma túnica de 7 cores, coloca sobre Abraão como um sinal de vergonha, para que todos que vissem ele andando daquele jeito o hostilizasse, olhasse para ele como uma vergonha que pediu para ser desligado e destituído da sua casa. Só que Terá não imaginava que cada cor tinha um significado celestial. Terá não imaginava que cada cor representava louvado seja Deus, uma representatividade do céu. Entre elas, o carmesim representava aquele que é, aquele que era e ainda há de vir, para poder buscar a igreja. Terá achou que estava colocando um sinal de vergonha em Abraão, e estava colocando ele, projetando ele para o maior crescimento que um homem na face da terra podia imaginar, porque Abraão, ele se torna o homem mais influente daquela época. Meu Deus! Vão tentar te manchar. Fala para o teu irmão, vão tentar te manchar. Vão tentar fazer da tua vida uma chacota e uma vergonha. Mas aquilo que vier como um sinal de vergonha para a tua vida, Deus transformará em dupla honra para você. É só você manter a fidelidade e a obediência diante de Deus, que Ele vai honrar a tua casa. Escute-me bem, existem pessoas aqui, pastor Evandro, que está olhando para dentro de casa e está dizendo assim: eu não vejo solução para o meu pai, eu não vejo solução para minha mãe, eu não vejo solução para o meu irmão, eu não vejo que Deus tem a possibilidade de salvar a minha casa. Porque eu falo, eles não me ouvem. Eu aconselho, eles escarnecem de mim. Tira essa preocupação da tua mente, porque você está imaginando a salvação como alguém vindo aqui na frente, se rendendo e tendo que servir ao Senhor. Escute-me bem, salvar uma coisa, servir a outra. Aquele soldado que ia se matar porque os cárceres se abriram, e Paulo e Silas gritam: ei, não faça tal coisa que estamos aqui. Ele pergunta para Paulo: o que é necessário para que eu seja salvo? Paulo responde: crê no Senhor Jesus, será salvo tu? Fica tranquilo, continua na posição. Ainda que você não veja a possibilidade, o céu vai criar. Ainda que você não veja situações, Deus vai criar. O céu vai criar circunstâncias e situações, nem que seja no leito de dor, mas perder para Satanás a tua casa, ele não vai perder. Essa túnica, que era para ser um sinal de vergonha, agora é um sinal de uma aliança com Deus. Agora eu te pergunto, quem é que não quer essa túnica? Abraão, que era para ser um homem escarnecido e envergonhado, se torna o maior homem daquela época, o homem mais influente. O homem é tão importante que a gente está falando dele até hoje, mais de 2000 anos. Viva para ser um Abraão, deixa um legado, deixa o teu nome na história. Porque existem pessoas que fazem questão de passar pela vida das pessoas e deixarem rastro. Escute-me bem, rastro se limpa, história não.
Ninguém consegue apagar o teu nome da história. Uma vez que Deus cravou o teu nome na história, ninguém tira. Uma vez que Ele coloca a tua descendência como uma das principais, do quilômetro 39, do 40, da Lagoinha, de Nova Iguaçu, de Seropédica, de Campo Grande. Uma vez que Ele soprar o teu nome, não tem Satanás que consiga fazer vento contrário. Escute-me bem, se Ele anotar o teu nome para te projetar, não tem borracha de capeta que apague. Fica tranquilo, porque é Ele quem está projetando a tua história. É Ele quem está marcando a tua trajetória, é Ele quem vai impulsionar a tua vida, é Ele quem vai salvar a tua casa, é Ele quem vai salvar o teu vizinho que fica te perturbando dia após dia. É nessa perspectiva, porque quem brigaria por uma túnica de 7 cores se ela fosse sinal de vergonha? A inveja só cai sobre a vida de José quando o pai dele coloca a túnica nele. Porque a herança, José não ficou. Ele foi vendido, saiu da terra. Só que escute-me bem, José ficou com muito mais do que 70%. Deus, Ele é tão fiel que Ele cumpre a promessa dele infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Vou encerrar por aqui, mas vou contar para você que a herança de José foi bem maior. Deus agora promove uma fome em todo aquele território. Só que antes da fome, Ele atormenta a mente de Faraó com um sonho. E aquele sonho, vacas gordas e vacas magras, espigas gordas e espigas magras, uma devorava a outra. José teve o discernimento do céu para poder, não vou nem entrar na história do padeiro e do copeiro, tá bom? Ele tem um discernimento e revela para Faraó qual era o sentido do sonho. Diz assim: olha, vai vir 7 anos de bonança, mas depois virá 7 anos de fome, de escassez. Eu aconselho-te, ó rei, que pegue os seus melhores funcionários, pegue os melhores homens da tua cidade, aí do teu palácio, coloque eles para gerenciar esse momento de bonança, esse momento de crescimento, porque quando vier a escassez, escute-me bem, se você montar vários silos para poder armazenar o grão, armazenar o milho, armazenar a farinha, armazenar isso, armazenar aquilo outro, todos que passarem pela fome ao redor terão que vir comprar a ti, e todo o dinheiro estará na tua mão, e tu se tornará a maior potência, que até aquele momento o Egito ainda não era a maior potência financeira. Todos terão que se render a ti, e tu serás uma potência. O Egito marcará o seu tempo, será o maior governo da história dessa região. Faraó olha para ele e diz assim: não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu que eu possa colocar nesse intento, nesse projeto. Não há ninguém no meu palácio como tu. Meu Deus do céu! Estou entendendo. Com faculdade? Não. Concurso profissionalizante? Não. Com bacharel? Com pós-doutorado, com doutorado, mestrado, PhD? Não. Com conhecimento em administração? Não. Com conhecimento em contabilidade? Também não. Algumas pessoas questionando em seu coração: então por que ele? Faraó completa: com todo respeito, pastor, não há ninguém como tu, em quem habite o Espírito do Deus vivo. Escute-me bem, você sentará em mesas em que homens estudados, homens letrados ficarão boquiabertos com a palavra que Ele vai colocar sobre a tua boca. O projeto que Deus vai trazer ao seu coração, Ele vai trazer a revelação em alguns ambientes em que homens doutorados, mestrado, pós-doutorado, PhD, homens ficarão boquiabertos com aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, e terão que se render à sabedoria que Deus te deu, porque existem sabedorias que não é do homem, existem autoridades que não é do homem, existem conhecimentos
conhecimento que não é do homem, existe conhecimento que é do céu para a tua vida. Então receba nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, receba da parte de Deus nessa noite a autoridade, a unção que desce do céu. Jovem Milena, recebe essa autoridade, recebe essa transferência de unção que o céu derrama sobre a tua vida. Descerá sobre ti um dom de sabedoria, descerá sobre ti um dom de conhecimento, descerá sobre ti dons e mais dons dos céus, e Deus frutificará sobre a tua vida, trará à vida aquelas coisas que aos olhos do homem não tem mais vida, trará à existência as coisas que não são. O nome do Senhor será soprado através da sua vida. Levanta tuas duas mãozinhas para o céu e pega bem firme, porque o céu está separando o dia de hoje para marcar a tua história, para marcar a tua vida, para marcar a tua família. E fica tranquila, filho, fica tranquila, que mesmo pequenininha você chora dizendo: por que tem que ser assim, Jesus? Por que o Senhor não traz todo mundo para a tua presença? Por que o Senhor não salva a minha casa? Ele vai salvar, fica tranquila. A tua oração tem trazido vida para a tua casa. A tua oração tem sustentado o teu lar de pé. A tua mãe é guerreira junto contigo nesse propósito. Mas a simplicidade da tua oração tem sustentado toda uma família, por causa do teu coração e da tua oração e a tua adoração. Pastor, e o dinheiro? Quem administrou? De onde é que veio o dinheiro? De todas as terras, inclusive da terra em que José morava. Todo o dinheiro da cidade teve que ser depositado lá no Egito. E quem é que administrava isso? Então, muito mais do que 70% da herança, José ficou com todo o dinheiro que vinha de todas as partes, de todas as cidades, de todos os povoados. Ele que administrou tudo aquilo, de maneira em que ele teve uma parte lá no Egito para poder abrigar a sua família, com isenção de imposto, com moradia gratuita. Faraó bancou a família de José, mesmo depois de terem vendido, inventado a morte dele, mesmo depois de tentado destruir a reputação dele. Escute-me bem, e tudo isso faz parte do processo de crescimento. Se falaram de você, deixa falar. Se inventaram calúnia, deixa inventar, mas não perca a sua integridade, não perca a autoridade de Deus sobre a tua vida. Sabe por que eu digo isso e já encerrei? Porque tem pessoas que estão dizendo assim: já que falaram que eu pequei, eu vou pecar. Já que falaram que eu fiz, eu vou fazer para agora ter motivo. Escute-me bem, não manche as tuas vestes pelo coração manchado dos outros. Preserva a tua identidade, preserve a tua integridade, porque é no meio de calúnia, no meio de acusação, no meio dessa tempestade, é que Ele está fortalecendo a tua vida, marcando o seu tempo e marcando a tua história. E Deus vai surpreender esta igreja e esse ministério, porque o nome do Senhor tem sido glorificado neste lugar. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.